Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a relação entre a unidade de controle e a unidade de lógica aritmética. Primeiramente, vamos relembrar um pouco sobre a máquina de von Neumann. A máquina de von Neumann é formada pelos seguintes componentes: dispositivos de entrada, como o teclado, dispositivos de saída, como o monitor, a memória principal e a CPU, que é formada pela ULA e a unidade de controle. Como já foi explicado no nosso primeiro vídeo, temos os vários níveis de linguagem. Vamos relembrar um pouco sobre os níveis estudados até agora na matéria. Nível 1. Nível de lógica digital. Neste nível, as informações são executadas diretamente pelo hardware da máquina na linguagem. Segundo nível, nível de microarquitetura. Neste nível, o conceito de programa como uma sequência de instruções a serem executadas. Terceiro nível, nível de arquitetura do conjunto de instrução, onde ocorre a tradução das instruções e é a camada onde atuam os compiladores. Agora vamos falar sobre a relação entre a unidade de controle e a unidade lógica aritmética, a ULA. Sabemos que um programa é um conjunto de macroinstruções e que cada macroinstrução está mapeada em um conjunto de microinstruções localizadas na unidade de controle, onde cada microinstrução contém um conjunto de bits que indicam o que será feito pela ULA. Na arquitetura que tomamos como exemplo, a IJVM, e principalmente com a forma de controle de instruções, o MIC-1, é possível perceber claramente a relação de dependência entre esses dois componentes. Isso porque o registrador de microinstrução, o MIR, que já foi explicado, possui um grupo específico de 8 bits que controlam a ULA e o deslocador. O MIC-1 possui um barramento, nessa imagem, chamado de B, que leva todos os registradores para a ULA, e essa, por sua vez, processa as informações de acordo com os bits que o MIR envia para ela. As saídas NZ ficam gravadas em 2 flip-flops até que o próximo ciclo de instruções seja processado, enquanto que o barramento C leva os dados de saída para os registradores que vão encaminhar esses dados para a memória. Por fonte, o registrador que tem esse papel é o MAR, Memory Address Register, ou registrador de endereço de memória, que guarda o endereço de memória livre para um dado a ser armazenado. Dessa forma, a conclusão que podemos tirar é que a ULA é apenas uma máquina de calcular sem vontade própria, e o que determina realmente qual operação ela vai fazer é a unidade de controle. Mas é dessa integração que todos os dados são calculados e controlados, ou seja, processados e distribuídos para os devidos lugares, que fará com que o seu programa tenha o comportamento esperado por você. Como esse vídeo é apenas a primeira parte da integração entre a unidade de controle e a ULA, fiquem atentos no próximo vídeo, que falará um pouco mais sobre o caminho de dados e a sua temporização. Created using Powtoon.